Olá! Então, vocês viram que nos últimos dias ou nesse último mês, as coisas aconteceram assim de forma catastróficas e sequenciais, né? Nós tivemos diversos eventos, isso no âmbito da política, né? Vários eventos, e esses eventos eles estão sempre, infelizmente, atrelados ou misturados com as questões religiosas. Nós temos aí os pastores que estavam envolvidos no MEC com propinas e outras coisas mais. Só que, aqui na questão dos pastores do MEC, isso é claro que eles não têm poder para destinar, já que eles não são os ministros, eles não são assessores, e é necessário que seja investigado quem são essas pessoas dentro do MEC que autenticam, que dão ali a palavra final nas verbas, porque tem que ser o servidor do MEC, a pessoa que vai lá e autentica e autoriza as demandas, né? Então esse dinheiro ele vai, logicamente que esses pastores chegam lá e levam para o MEC quais são as prefeituras, quem são os prefeitos que estão fechados com eles no esquema, e eles vão lá e destinam. Mas alguém autentica, o pastor não vai lá necessariamente. O pastor está prestando um desserviço não só para a religião, como para a sociedade como um todo, porque está envolvido em corrupção, mas a corrupção está lá dentro do MEC. E se está dentro do MEC, que é um órgão hoje sem muita autonomia, porque o atual presidente fala que o presidente é ele que manda em tudo. Então, provavelmente ele sabe também do que acontece, né? Porque antigamente nas outras gestões, tudo que acontecia era culpa dos outros gestores ou presidentes. Agora nada é culpa, ele não sabe de nada, não, nada é culpa dele. E ele é o gestor mó. Tem uma coisa muito estranha nisso. Né? Então esses pastores todos envolvidos nessas confusões. E aí nós temos também as Forças Armadas, que as Forças Armadas estão muito com a imagem muito arranhada. Então, ou seja, as Forças Armadas, no passado não tão distante, as Forças Armadas estavam envolvidas com carnes, milhares de reais, dinheiro inclusive da Covid foi desviado para as Forças Armadas, ou seja, o dinheiro das Forças Armadas eram desviados para outro local que ninguém sabe para onde ia, suspeita-se que são para as campanhas políticas, né? Então o dinheiro das Forças Armadas saía e depois, de uma outra forma, esse dinheiro voltava na forma de carne, de cerveja, de uísque, né? Ou seja, carnes caríssimas que esses militares estavam comendo lá, leite condensado. Quem serviu o exército nos últimos anos sabe que não tomou leite condensado nenhum. Quem serviu 2021, 2020, 2019, eu estou falando da gestão já deste atual presidente. E 2022 agora, não tomou leite condensado em nenhum momento. Né? A gente sabe que ninguém tomou leite condensado de forma alguma para dar nenhum tipo de energia, nada disso. Isso é conversa fiada. Ninguém tomou leite condensado. Então é leite condensado, uísque, cervejas, carnes para churrascadas. Esse foi a primeira leva dos problemas que envolviam as Forças Armadas. E aí agora nós temos Viagras, implante capilar, implante peniano, né? E muito mais cerveja, muito mais carne, muito mais uísque e muito mais coisas estranhas que estão acontecendo dentro das Forças Armadas. Então tem alguma coisa que não bate. Agora, quando a gente diz as Forças Armadas, a gente está falando de alto escalão, tá? A gente está falando de oficiais generais e provavelmente comandantes, que são, na maioria, são coronéis ou tenentes coronéis, que são comandantes de quartéis, né, de batalhões e tal. Então, o nível é alto. Então, são essas pessoas que estão envolvidas, são essas pessoas que estão e que não querem largar o osso, os militares que não querem largar o osso são militares de alto escalão. Por quê?
porque está sendo muito bom para eles. Está sendo muito bom para eles. Ou seja, e eu já falei anteriormente, o Bolsonaro ele está deixando com que os militares façam qualquer coisa para que ele possa se apoiar na narrativa sucessiva de todos os dias de um golpe, que não vai obedecer isso, que não vai fazer isso, que não vai fazer isso, que acabou, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, entendeu? Assim, as Forças Armadas por trás fazem o que querem e o Bolsonaro se sustenta na narrativa. Olha, eu me sustento na narrativa aqui e vocês podem fazer o que quiser, fiquem à vontade para fazer o que quiser. Então, lamentavelmente, esta é a situação deste país. Lamentavelmente, é a situação deste país, né? E nós temos problemas, como eu disse, no MEC. Voltando ao MEC, nós tínhamos o tal do Milton Ribeiro, que foi o último ministro aí, esse é o quinto que entrou aí agora, eu acho que ele era o quarto ministro envolvido também com as corrupções. Ele era o chefe da pasta. Ele era o chefe da pasta. Então, ou seja, para sair dinheiro, ele tem que saber. Né? Para sair dinheiro, ele tem que saber. Então, ele era o chefe da pasta que disse, inclusive, e ele mesmo assumiu que ele havia falado, mas que estava bravatando. Ou seja, fala em nome do presidente e depois não é. Então, ou seja, protegendo o presidente, logicamente, né? Então, esse ministro que se diz pastor, né? Assim como outros pastores aí e que se dizem homens de Deus, que tem abraço ungido, inclusive esse cara aí que diz que é pastor, que é um desses, Gilmar, que é um desses caras que envolvidos na onda do lobby dentro do MEC, dizia que o abraço dele era ungido, que o abraço dele é ungido, mas o abraço dele é ungido. O Milton Ribeiro também, que tem abraço ungido, palavra ungido, suor ungido. Valdemiro Santiago dizia que o suor dele era ungido, que o sangue dele era ungido, como se ele fosse um próprio Cristo, né? Inclusive ele acha que faz milagre. Ele, Valdemiro Santiago, eu queria ver que ele fizesse milagre para se livrar dos problemas que ele está tendo, da família, inclusive, né? Dentro da própria família ele está tendo problemas e não teve milagre, né? Filhas se relacionando com o marido da outra e uma coisa estranha dentro lá, acontecendo dentro do lar de uma pessoa impoluta, né? Oh, essa pessoa que vamos dizer assim, um paladino da moral e dos bons costumes, mas dentro da própria casa, desvio de dinheiro, relacionamento amoroso entre pessoas, marido da outra com a outra, com o marido. Olha, um trem bem cabuloso que vocês podem ler aí, tá na matéria. Né? Além de desvio de milhões de reais. E aí agora tá com problema aí, tem que a justiça... um dos credores dele entrou na justiça contra a igreja, que deve alguns bilhões de reais, além dos milhões que devem para os canais de TV, né? Então são muitos milhões e ninguém sabe para onde vai tanto dinheiro que entra todo dia, porque você não vê uma pregação de salvação ou de fé, sempre coisas que têm a ver com algum tipo de sacrifício, como no Velho Testamento, em que as pessoas ficavam pedindo sacrifício disso e daquilo, e até antes, quando a gente fala do Velho Testamento, a gente quer formatar dentro da Bíblia, mas da história do povo, de um modo geral, daquele povo do Oriente Médio, era baseado nisso. Tudo tinha que fazer uma oferenda aos deuses, tá? Aos deuses. Essas pessoas elas são também desonestas quando eles querem dizer que os judeus ou os hebreus antigos eram monoteístas, e eles não eram. Eles eram politeístas e alguns eram enoteístas, ou seja, acreditavam que existia um Deus só, mas reconheciam a existência de outros deuses. Então, essas pessoas também, né, essas pessoas também adoravam vários deuses.
Então hoje eles querem formatar isso ao estilo que se pareça que essas pessoas reconheciam e tinham um Deus só. A Bíblia é recheada de partes onde a fala de Deus é sempre dizendo que não existe outro Deus além dele, para que para que as pessoas não se rendam a outros deuses. Então, ou seja, Deus conhecia que entendia que essas pessoas também lá tinham um afago ali com outros deuses, né? Então, esses pastores lobistas aí, e dentre outros, e além de outros pastores odientos, como o próprio Silas Malafaia e o tal do Marco Infeliciano, não essas pessoas odientas, né, que propagaram ódio e multiplicaram o ódio dentro dos templos, além de outras pessoas. São tantos, os cristãos ficaram odientos, ou seja, eles odeiam as pessoas. E eu fico vendo pregações, agora mesmo fiz um comentário numa pregação do Rodrigo Silva, que era um cara que eu tinha eles assim num patamar bem elevado, mas ultimamente ele tem falado algumas coisas que eu definitivamente não concordo, como ele falar que o Adolf, aquele do nazismo, merecia um prêmio Nobel. E não estou descontextualizando a fala dele, não. Vocês podem pegar lá no canal do Inteligência Limitada, que tem lá a fala dele. Disso não está descontextualizado. Né? Não está descontextualizado. Então, nós temos esse tipo de coisa. Né? Nós temos esse tipo de coisa. Pastores odientos e pastores que andam armados, como o próprio ministro, o ex-ministro Hamilton, que disparou uma arma, ou seja, o cara não tem nem capacidade de andar armado, mas usa uma arma, e ele poderia ter, até antes de ter chegado ao balcão, ele já poderia ter descarregado a arma. Ele estava com a arma carregada, sem habilidade, quase matou alguém na companhia aérea, e simplesmente foi para casa e depois de depor, e a arma já foi devolvida. Então, são esses tipos de coisas que nós estamos vendo. Pastores que não têm fé nenhuma. Pastores que não têm fé nenhuma. Quando eu lembro de pastores que não têm fé nenhuma, eu lembro que aquele Davi Miranda se escondia atrás de um vidro à prova de balas, porque ele havia sofrido já um atentado, e ele se escondeu ali atrás de um. Eu nem sei se esse cara já morreu, mas ele se escondia atrás de um vidro à prova de bala quando ele ia pregar. Então, assim, tamanha é a fé que esses caras têm em Deus, né? Ou seja, porque eles dizem que dão a vida por Deus, que se precisar eles morrem por Jesus, que vão ser mártires e que vão ser porcaria nenhuma. Esses caras nem Deus acreditam. Eles nem Deus acreditam, porque se acreditassem em Deus, eles não faziam ou não fariam o que fazem com as pessoas todos os dias. Eles não fariam se se acreditassem em Deus, ou se porventura pregassem a palavra de Deus como ela deveria ser pregada. Eles não fazem. Por quê? Porque são calhordas. Essa é uma realidade. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Estão sempre envolvidos. Eu acho que eu gravei um vídeo dias atrás em que eu falava de um pastor e uma pastora que foram pegos pelo marido da pastora, dentro de um motel, e aí eles acusaram o diabo, que o diabo estava fazendo aquilo para escandalizar. E aí eu disse, quer dizer, eles tiveram tempo para raciocinar entre as cantadas, os flashes e o desejo, a vontade de fazer, eles tiveram tempo de pensar. Eles tiveram tempo de pensar. Porque no momento em que essas coisas estão acontecendo, você tem tempo de pensar. Então você não pode deixar a razão ser suprimida pela emoção. Então foi isso que eles fizeram. É lógico que nós somos seres humanos, e é para isso que nós temos a razão, que é tão exaltado nas escrituras, né? Que você tem que arrazoar, que você tem que raciocinar, que você tem que refletir.
para não meter os pés pelas mãos, mas os pastores, e esses pastores que eu disse aí, são pregadores de vamos dizer assim, de um programa dentro da instituição em que eles vão pregar a família, ou seja, pregar sobre o casal, sobre como é a família, manter uma família, a estrutura familiar organizada, perfeita, que não aceita nenhum tipo de coisa, não aceita os homossexuais, não aceita nada de aborto, mas eles vão pro motel fazer sexo com a mulher do outro ou com o marido da outra e podem até engravidar. E quando engravidam, essas pessoas quando engravidam, assim como muitas pessoas dessas aí, eles correm para fora do país, para lugares onde eles podem fazer abortos, ou até fazem abortos clandestinos. Então, esse tipo de gente que é falso moralista, eles fazem essas coisas. Isso é praticamente natural entre as pessoas tomando remédios, garrafadas, e compram remédio nas farmácias, do mesmo cara que diz que é conservador, é o mesmo cara que vende remédio para as pessoas se drogarem e também para abortar crianças que as mulheres acabam engravidando e acabam abortando e que ninguém saiba, né? Ou aquela filha que engravida e que o pai manda para longe e aí quando o menino nasce a mãe assume o filho como se fosse e guarda aquele segredo. São essas pessoas, entendeu? São essas pessoas que são falso moralistas. Essas pessoas são falsos moralistas, pessoas que pregam uma coisa e praticam outras, né? Eles pregam uma coisa, mas ali por debaixo dos panos eles praticam outras coisas. São hereges, são iníquos, são desonestos, são maldosos, são perigosos, são roubadores, né? São perseguidores. Eles são perseguidores, perseguem as pessoas e dizem que as pessoas que são perseguidos. Quer dizer, eu não sou do tempo em que os cristãos eram perseguidos. Os cristãos eram perseguidos na época de Nero, Diocleciano, Constantino e outros. Os cristãos eram perseguidos, né? Aí os cristãos passaram a perseguir pessoas também, né? Existe uma filósofa chamada Hipátia que ela foi perseguida por cristãos e morta por cristãos, tá? Porque ela não acreditava no Deus dos cristãos, então ela foi perseguida e morta, só para você ter ideia. E vários outros cristãos, e eu não sou da época em que os cristãos eram perseguidos, né? A história relata que claramente os cristãos foram muito perseguidos. Depois os cristãos passaram a ser perseguidores, perseguiram inclusive os judeus. Muitos judeus tiveram até que se converter, que é o que chama-se cristãos novos, são aqueles judeus que foram convertidos ao cristianismo à força, porque ali perante vamos dizer assim, o Estado, eles eram cristãos, mas quando eles estavam dentro de casa, eles praticavam seu judaísmo escondido ali. Quer dizer, eram obrigados a aceitar Cristo, que eles não acreditam, né? Para Cristo eles têm, acho que Cristo não tem importância nenhuma na história dos judeus, como para os muçulmanos ele tem ainda alguma importância. É um profeta, é uma pessoa inteligente, é um filósofo, é isso, aquilo, mas para os judeus ele não tem importância nenhuma. Nenhuma. Cristo não tem importância nenhuma para os judeus. Os judeus, as diversas entrevistas que você vê os judeus falando dentro e fora de Israel, com total desprezo que eles falam de Cristo. Um total desprezo, lamentavelmente, né? Então, a gente percebe que esse emaranhado de coisas, essa mistura de política com religião,
não tem dado certo em parte alguma. Já não deu na época de Jesus, tanto é que eu repito aqui 500 mil vezes, se for possível, que está na Bíblia. Os cristãos, os religiosos da época, ou seja, os judeus daquela época, suas diversas facções de judaísmo ou suas diversas ramificações, porque dentro de uma estrutura religiosa existem diversas facções ou diversas ramificações, como acontece com o cristianismo. Só no Brasil são mais de 25 mil denominações, ou seja, placas diferentes, com nomes diferentes, de pessoas, de grupos, de igrejas, de templos, de nomes dos mais absurdos até os mais tradicionais você encontra nas placas das igrejas no Brasil afora. Então, só aqui são mais de 25 mil denominações diferentes, só de igrejas evangélicas, além de igrejas católicas e os sincretismos e as formas de fazer religião nos interiores do país. Então, são várias formas de fazer o cristianismo que são diferentes, né? Então, aqueles judeus naquela época mataram Jesus em conluio com os políticos, ou seja, os políticos e os religiosos se juntaram. Só que a sanha dos religiosos era muito maior do que a dos políticos. Os políticos só precisavam manter a ordem. E os religiosos mais fanatizados, a sua sanha era muito maior. Então, instigados pelos religiosos, os políticos, vamos dizer assim, decretaram. Mas quem de fato botou o dedo no botão, no gatilho, foram os religiosos. Eles foram os grandes, assim, vamos dizer assim, os grandes conspiradores ou os grandes arquitetos da morte de Cristo, foram os religiosos. E não se espantem se Cristo voltar nos tempos atuais e ele ser hostilizado pelos próprios religiosos. Porque o Cristo que esses religiosos pregam nos seus templos não é o Cristo que está na Bíblia. Qualquer pessoa em sã consciência, sabe que o evangelho ou a pregação que nós temos hoje nesses templos diverge totalmente. Se a pessoa tiver um pouco de honestidade, ele vai saber que a pregação diverge totalmente do que está escrito na Bíblia ou nas Escrituras, como alguns preferem chamar, não importa, né? Então, qualquer um que seja um mínimo, ou que tenha um mínimo de honestidade, vai saber. E como eu disse antes um pouquinho, se Cristo voltar agora, nos tempos atuais, agora, nesse exato momento, por exemplo, ele vai sofrer nas mãos dos religiosos. Os religiosos de agora farão com ele o que os religiosos, os judeus antigos fizeram com ele. Vão hostilizá-lo, vão fazer chacota, né? Vão fazer um monte de coisa. Por quê? Porque o Cristo que eles conhecem, o Cristo que eles pregam, não é o mesmo Cristo que veio há 2000 anos atrás. É um Cristo totalmente diferente, né? Esses religiosos atuais estão acostumados com outro Cristo, né? As pessoas foram enganadas, e a Bíblia é bem assim clara com isso, com relação à observação, os cuidados para não ser enganados, e que nós no futuro teríamos, isso foi bem para nós mesmo, que no futuro nós teríamos falsos messias, falsos deuses, Jesus, pessoas fazendo milagres, pessoas fazendo mágicas, esses prestidigitadores fazendo esse tipo de manipulação. As escrituras são tranquilas e claras com relação a isso. Então somos nós que não estamos nos apercebendo, nós que estamos dormindo com relação a essas coisas. Então nós vamos ser apanhados de calça curtas, né? Aqueles que forem apanhados de calça curtas serão levados, assim está escrito na Bíblia, assim como nos tempos de Noé,
aqueles que tiverem desapercebidos serão levados. Então essas pessoas que serão levadas, serão arrastadas, vão na lama. Essas pessoas que estarão desapercebidas com relação à pregação de Cristo, a como Cristo essas pessoas vão ser aos milhões, talvez aos bilhões, né, de pessoas sendo arrastadas nessa lama. Por quê? Porque estão adorando homens, adorando deuses, envolvidos demais com políticos, os políticos enganadores, usando as pessoas para poder alcançar seus objetivos, e as pessoas estão nadando no mar da lama, da ignorância, da violência. Lamentavelmente, o que os cristãos estão fazendo atualmente, principalmente aqui no Brasil, mas não só no Brasil, em outras partes também, mas vamos falar do nosso país. No Brasil, o que os cristãos têm feito são coisas tenebrosas, horrorosas, enchendo as câmaras municipais, federais, estaduais, né, e o Senado de pessoas que dizem que são religiosas, que são protestantes, que são católicos, que são isso, que são aquilo, que são a favor da família. Essas pessoas são a favor da família deles, de proteger a família deles. Mas vocês têm aí o caso da Flor de Lis, com o seu marido e um monte de filhos lá condenados e envolvidos com assassinatos do próprio marido e pai, né? Mesmo que afetivo, mas pai. Então você vê isso aí, dentre outras coisas, pastores envolvidos com lobismo, né? Ou seja, os pastores envolvidos com outras tramas, né? Além das que eles já habitualmente já estão envolvidos. Então é isso que vocês estão vendo. O mar de lama é esse, não tem para onde, não tem como se esconder disso. Essa é uma realidade nua e crua, entendeu? Não há como fugir disso, está claro, explícito. Então, se Jesus voltar agora, ele vai sofrer nas mãos dos religiosos. E se há um anticristo, e se esse anticristo for aparecer, ele vai surgir no meio dos religiosos, como está descrito. Vai surgir no meio desse meio tenebroso que se tornou o meio religioso, lamentavelmente. Mas é isso, valeu, muito obrigado.